Entre os 1 bilhão e 200 milhões de habitantes que conta o continente africano, 200 milhões têm entre 15 a 24 anos de idade. Trata-se do maior número de jovens no mundo. Representam, no entanto, 60% dos desempregados. O Banco Mundial confirma isso. No recente relatório, mostrou que é no setor informal que a maioria dos jovens encontra trabalho. Esse trabalho tem muitas vezes baixa remuneração e não lhes garante nem a segurança nem a possibilidade de aperfeiçoar as suas competências. Uma situação agravada pela demografia crescente da população africana que pode aumentar a pressão sobre os países em termos de criação de emprego, mas também de saúde e educação. Conscientes desta problemática, os chefes de Estado africanos adotaram em janeiro, durante uma cimeira em Addis Abeba, um roteiro para concretizar o tema do ano da União Africana: aproveitar plenamente o dividendo demográfico investindo na juventude. Uma decisão e um compromisso político que tocou vários jovens. É importante que todos os parceiros, o Sistema das Nações Unidas e os parceiros em geral, possam fazer com que a questão da juventude seja discutida e que ações concretas sejam desenvolvidas, de forma a tentar resolver os problemas que afetam os jovens africanos no continente. O número de jovens é inédito. Nunca tivemos mais de 60% de jovens, o que nos torna ainda mais importante enquanto rede. Porque existem muitas redes em serviço. As mais importantes são as que trabalham com a população e desenvolvimento, pois estamos a ver como colher as vantagens de ter uma população jovem. Porque quando parte, muitos jovens dependem de você, mas será que poderá ajudá-los ou você seria um peso, com um resultado negativo? E em seguida, a esperança para uma futura geração arrancou uma rede da juventude ganesa, chamada Movimento da Futura Geração. Esta rede interessa-se principalmente em examinar as questões da saúde reprodutiva. Existe ainda uma taxa elevada de gravidez no seio dos adolescentes no Ghana. Imaginem que haja um grande número de jovens. Tudo começa pela reprodução. Se uma menina de 14 anos tiver uma outra criança, como ela poderá cuidar dela? Será que poderá investir corretamente na sua educação, visto que ela mesma abandonou a escola? Je pense que c'est avant tout une chance. Penso que, antes de tudo, é uma oportunidade para o nosso país, mas também para toda a África. Poder escolher, mas não só, pois poderá identificar as armas para lutar contra o subdesenvolvimento, mas também os conflitos. Atualmente, a juventude, como não cansamos de o dizer, é o motor do desenvolvimento. A juventude é a força de um país. La jeunesse, on ne le dira jamais assez, est aujourd'hui. Portanto, aproveitar esta juventude para impulsar e reverter a corrida do subdesenvolvimento, penso que não há nada melhor do que este. É nesta mesma lógica que foi organizado um workshop pan-africano para uma defesa de alto nível das questões relativas à juventude. A iniciativa foi tomada pelo UNFPA, Fundo da População das Nações Unidas na África Ocidental e Central. Les jeunes doivent montrer un meilleur sens d'organisation. Os jovens devem ter mais senso de organização, mas também devem ir no sentido da ruptura, que é necessário no que diz respeito à forma como eles mesmos trabalham, a sua maneira de coordenar as suas ações e estabelecer o diálogo com as autoridades nacionais, mas também com a comunidade internacional. Nós sabemos que esta juventude tem a capacidade, esta juventude tem o potencial e sabe onde quer ir. Juntos nós devemos acompanhá-los na escolha, mas devem ter a liderança para definir com clareza o projeto de sociedade que desejam realizar, mas, sobretudo, desenvolver atos coerentes com este projeto de sociedade. E que esta juventude seja, de facto, uma juventude de ruptura e uma juventude que vai construir a África de 2063. Donc, avec ce projet de société, et que cette jeunesse soit vraiment une jeunesse de la rupture, et cette jeunesse doit être la jeunesse qui va construire l'Afrique de 2063. Após a elaboração do roteiro da Comissão da União Africana para o aproveitamento do dividendo demográfico, o UNFPA empreendeu a capacitação dos jovens líderes e das suas redes para o estabelecimento do seu próprio plano de ação.
Penso que o facto dos líderes políticos se engajarem no dividendo demográfico é uma verdadeira vantagem, pois não se pode apropriar-se de uma coisa que não se conhece. Isso nos vai permitir a nós jovens conhecer a importância do dividendo demográfico para que possamos participar no seu aproveitamento, para que, em relação às nossas expectativas, possamos concretizar o roteiro, para que possamos avançar e para que tenhamos a África que queremos. Precisamos participar no processo do início ao fim, para que em 2030 ou 2063, em relação à agenda das Nações Unidas e da União Africana, as pessoas saibam que essa juventude implicou-se no dividendo demográfico e que seja algo benéfico para todos nós. Nós focalizamos-nos certamente sobre os 4 pilares do dividendo demográfico, sobre o empreendedorismo e o emprego para os jovens. Tivemos um debate muito enriquecedor e com propostas de ação muito claras. Posso citar, nomeadamente, a criação de um observatório para o emprego dos jovens a nível nacional e a nível subregional, a defesa para mais financiamento para as empresas jovens e, assim de seguida, a educação. Nós planificamos algumas atividades, nomeadamente intercâmbios a nível nacional e regional dos estudantes, dos jovens, através do Conselho Nacional da Juventude, através das associações de estudantes, para discutir as melhores práticas sobre a saúde. Evidentemente, falámos sobre a questão de família, saúde, sexualidade para os jovens e, por fim, a governação. A governação, que é uma questão pluridisciplinar, pois sem uma boa governação não podemos desejar ver a taxa de desemprego dos jovens cair. Não podemos querer ter uma educação da juventude africana mais integrada, completa e esperar ter uma melhor saúde para os jovens. No final dos 2 dias de concertação, as redes de jovens elaboraram um plano de ação para apoiar as intervenções a favor dos 4 pilares do roteiro da União Africana para o aproveitamento do dividendo demográfico. Generalmente dizemos que os chefes de Estados devem fazer isto, que os Estados devem fazer aquilo. Mas nesse encontro tomamos compromissos sobre ações concretas que podemos realizar, mas também promover a nível nacional e a nível regional. A inovação é a melhor coordenação, pois podemos ter redes, mas se não houver coordenação, isso não poderá avançar. Nós temos a oportunidade de poder juntar os jovens líderes de diferentes países que têm o perfeito controle do que queremos fazer. Isso é algo inovador. E a outra inovação é a boa utilização das redes sociais para fazer a promoção do que os jovens querem. O mais importante após o desenvolvimento do nosso plano é fazê-lo funcionar. Penso que a responsabilidade é nossa, enquanto jovem, e devemos poder terminar a tempo o que escrevemos, como tínhamos indicado inicialmente. Nós somos os futuros governantes daqui a alguns anos. Não sabemos como e nem quando. Se começar a criticar a maneira como o meu governo comporta-se, mas eu fizer a mesma coisa, teremos um problema. Então penso que a nossa responsabilidade deve ser medida após esta conferência. O plano de ação das redes de jovens, que estabelece o papel e a responsabilidade da juventude no crescimento econômico e no desenvolvimento sustentável e inclusivo do continente, foi apresentado durante a 18ª sessão do MCR África, Mecanismo de Coordenação Regional para a África. Um encontro para ver como o sistema das Nações Unidas e a União Africana podem contribuir para avançar o Programa de Desenvolvimento da África. Aujourd'hui, ce problème, nous devons le prendre à bras le corps. Hoje devemos enfrentar este problema, incluindo todos os tipos de parcerias, o setor privado, o setor público, o governo, a sociedade civil. De uma maneira coerente e integral, devemos refletir em como podemos assistir os nossos dirigentes. É o que estamos a fazer a nível do BAD. Conheci o Programa do Emprego para os Jovens em África. É um programa ambicioso. Ambicioso porque queremos criar nos 10 anos futuros 25 milhões de empregos para os jovens e alcançar 50 milhões de jovens em termos de competência para que sejam mais no mercado de trabalho. Je pense qu'il y a un renouveau depuis que l'Union africaine
Penso que existe um renascimento desde que a União Africana colocou no centro das suas reflexões a questão da juventude, com a Carta da Juventude que foi elaborada em 2006, com a década do emprego jovem, lançada em 2009, e este ano, a questão do dividendo demográfico. Portanto, eu sinto a dinâmica desta questão, mas não é suficiente, pois não é a primeira vez que falamos sobre esta questão. E uma das mensagens que eu lancei, que nós lançamos, e que teve repercussão durante a discussão, é que nós devemos ir além da retórica para a ação concreta. Fizemos bastante pesquisa. Acho que é a questão do dividendo demográfico estudada em excesso. Temos que passar à ação. Enquanto não passarmos à ação, estaremos em caminhos já percorridos. Et tant qu'on ne passe pas à l'action, on restera dans les sentiers battus. D'un point de vue conceptuel, je pense que nous avons fait des avancées significatives. Do ponto de vista conceptual, penso que fizemos avanços significativos. Em termos de mobilização política, registramos progressos extraordinários, fazendo com que a questão do dividendo demográfico esteja em tudo, a nível da agenda internacional e continental. Mas, como digo sempre, não é a primeira vez que em África se chega a este nível, numa questão de importância capital. O que não fizemos sempre muito bem foi continuar a seguir o caminho que foi definido, implementando as ações que permitem mudar as coisas que queremos mudar. A atitude do voluntariado é uma coisa, mas a disciplina para continuar na linha traçada, investir recursos, trabalhando juntos, é o que devemos fazer muito e melhor se quisermos alcançar o dividendo demográfico em África, ao sul do Saara. A Conferência dos Jovens sobre a Liderança e o Dividendo Demográfico, bem como a 18ª sessão do MCR África, contribuirão certamente para melhorar a compreensão do tema do ano da União Africana e implementar a Agenda 2063 e o Programa de Desenvolvimento Sustentável no horizonte de 2030. As instruções destas duas conferências serão levadas aos chefes de Estado e de Governo da União Africana durante a sua cimeira de julho de 2017 em Addis Abeba, que, aliás, deverá marcar a operacionalização do roteiro pan-africano do aproveitamento do dividendo demográfico.